Entre florestas que engolem pedra, desertos silenciosos e mares rasos, existem cidades inteiras que o mundo moderno quase esqueceu. Lugares onde ruas foram desenhadas, templos erguidos, vidas vividas. E então, o silêncio. A selva avançou, a areia cobriu, a água subiu, e por séculos essas cidades dormiram sob camadas de natureza, esperando. Você já ouviu falar de Machu Picchu, talvez de Petra, mas entre esses cartões postais famosos, há dezenas de outras metrópoles perdidas. Algumas redescobertas há poucas décadas, outras identificadas há poucos anos, e algumas ainda estão lá, escondidas sob folhas, rochas ou ondas, esperando o momento certo de reaparecerem. Hoje, você vai descobrir como civilizações brilhantes desapareceram do mapa e reapareceram séculos depois, como fantasmas de pedra desafiando tudo o que achávamos saber sobre o passado. Prepare-se, porque para entender esses mundos desaparecidos, começamos onde a selva decide o que pode ou não ser lembrado. Estamos vivendo uma era de ouro na arqueologia. Drones atravessam florestas impenetráveis. Satélites revelam formas invisíveis sob a copa das árvores. Scanners a laser, LIDAR, atravessam a vegetação e desenham mapas precisos de cidades que estavam ali o tempo todo, mas que ninguém via. O que antes era lenda, hoje é coordenada geográfica. O que era sussurro entre exploradores, agora é manchete científica. Neste episódio, vamos atravessar 3 camadas de mistério. Primeiro, as cidades engolidas pela natureza, metrópoles que a selva abraçou e escondeu por séculos. Depois, as metrópoles esculpidas diretamente na rocha, monumentos talhados em montanhas inteiras, como altares colossais no meio do deserto. E por fim, as mensagens gigantes desenhadas no chão, figuras e linhas que só fazem sentido vistas do céu, como se a própria terra fosse uma tela sagrada. Cada uma dessas cidades é uma janela, e o que elas mostram vai muito além de pedras empilhadas. Vamos começar onde tudo se esconde melhor, no coração verde e úmido das florestas tropicais. Engolidas pela selva. A floresta tropical não guarda segredos, ela os devora. Raízes avançam sobre muros, musgos cobrem escadarias. Árvores gigantes brotam no meio de praças que um dia viram cerimônias, comércio, vida. E em poucas décadas, uma cidade inteira pode virar parte da paisagem, indistinguível da mata ao redor. Foi assim que Teyuna dormiu por quase 400 anos. Hoje, ela é conhecida como Ciudad Perdida, a cidade perdida da Colômbia. Erguida pelos Tairona há mais de 1.300 anos, no coração da Sierra Nevada de Santa Marta, Teyuna era uma rede complexa de terraços circulares conectados por escadarias de pedra. Um labirinto vertical esculpido na montanha. Mas em algum momento do século XVI, após a chegada dos conquistadores espanhóis, a cidade foi abandonada. E a selva fez o que sempre faz: engoliu tudo. Por séculos, apenas lendas locais sussurravam sobre ruínas escondidas nas montanhas. Até que em 1972, saqueadores tropeçaram em escadarias cobertas de folhas. Logo depois, arqueólogos chegaram e confirmaram o óbvio: aquilo não era lenda, era história viva. Hoje, chegar a Teyuna exige dias de trilha íngreme através de selva fechada, cruzando rios, subindo encostas escorregadias. Quando você finalmente alcança os terraços, o que aparece diante de você é quase surreal. Plataformas circulares perfeitas, cobertas de musgo verde escuro, como anfiteatros naturais, esculpidos pela mão humana. O som da floresta envolve tudo: pássaros, insetos, o sussurro constante das folhas. E Teyuna não está sozinha. Na Guatemala, entre as copas densas da floresta tropical, erguem-se as pirâmides de Tikal. Estruturas colossais de pedra cinza, algumas com mais de 60 metros de altura, emergindo como montanhas artificiais acima do verde interminável. Durante séculos, viajantes passaram por essas colinas sem perceber que eram templos.
Tikal foi uma das maiores metrópoles maias, com seu auge entre os anos 200 e 900 d.C. Dezenas de milhares de pessoas viviam ali. E então, por razões ainda debatidas, seca, guerra, colapso agrícola, a cidade foi abandonada. A selva tomou conta. Mais ao norte, ainda na Guatemala, fica El Mirador, uma cidade maia ainda mais antiga e, em alguns aspectos, ainda mais impressionante que Tikal. Suas pirâmides estão entre as maiores já construídas pelos maias, e até hoje, para chegar lá, você precisa caminhar entre 4 e 5 dias pela selva. Não há estradas, apenas trilhas, calor úmido e o som interminável da floresta. É como se a natureza tivesse decidido guardar esses lugares apenas para quem realmente quer encontrá-los. Mas nem toda a cidade perdida se escondeu em folhas. Algumas foram talhadas à vista de todos em pedra viva, como altares colossais no meio do deserto. Cidades esculpidas na rocha. Existem lugares no mundo onde a arquitetura não foi construída, foi revelada, onde montanhas inteiras foram esculpidas, transformadas em fachadas monumentais, templos, túmulos, palácios. Civilizações que não empilharam pedras, mas as retiraram, talharam, moldaram, até que a rocha bruta virasse arte funcional. O exemplo mais famoso é Petra. Localizada na Jordânia, escondida entre cânions de arenito avermelhado, Petra foi a capital dos nabateus, um povo árabe que dominou o comércio de especiarias, incenso e seda entre o Oriente e o Ocidente há mais de 2000 anos. E eles não construíram uma cidade comum, eles esculpiram uma. A entrada é teatral. Você atravessa o Siik, um desfiladeiro estreito e sinuoso, paredes de pedra se erguindo 80 metros acima de você, bloqueando o sol. O caminho serpenteia, e então, de repente, através de uma fenda final, aparece o tesouro, Al-Hasne, uma fachada colossal talhada diretamente na rocha, detalhes gregos misturados com influências orientais, colunas perfeitas, frisos delicados, tudo esculpido na montanha, tudo de uma peça só. Petra foi perdida para o mundo ocidental por séculos. Apenas beduínos locais conheciam sua localização, até que em 1812, o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado de peregrino árabe, convenceu um guia local a levá-lo até lá. Quando ele viu o tesouro, percebeu imediatamente. Aquilo não era apenas uma ruína, era uma obra-prima esquecida. Mas Petra tem uma irmã menos conhecida e igualmente impressionante. A cerca de 500 quilômetros ao sul, na Arábia Saudita, fica Egra, também chamada de Madain Saleh. Construída pelos mesmos nabateus, Egra é um complexo de mais de 100 túmulos monumentais esculpidos em formações rochosas isoladas no meio do deserto. Cada túmulo é uma fachada perfeita, talhada com precisão geométrica, datando do século I d.C. Por muito tempo, Egra foi quase inacessível ao turismo. Apenas recentemente, a Arábia Saudita abriu o sítio ao mundo. E o que você vê lá é assombroso. Rochas gigantes emergindo da areia como sentinelas, cada uma com portas, colunas, inscrições. O silêncio do deserto amplifica tudo. O vento levanta a areia fina, as sombras são longas. Parece um cenário de outro planeta. Do outro lado do mundo, no Sri Lanka, ergue-se Sigiriya, a Rocha do Leão. Uma fortaleza-palácio construída no topo de um monólito de pedra de quase 200 metros de altura. No século V, o rei Kassiapa escolheu esse rochedo impossível para construir seu refúgio. Jardins aquáticos na base, afrescos coloridos nas paredes verticais e no topo, os restos de um palácio com vista para a selva ao redor. Europeus só ouviram falar de Sigiriya em 1831 e até hoje, subir até o topo, por escadarias estreitas fixadas na rocha, é uma experiência física e visual intensa. Essas cidades-rocha desafiam a lógica. Como civilizações antigas sem máquinas modernas conseguiram esculpir montanhas inteiras? Como planejaram esses monumentos com tanta precisão? E por que escolheram a pedra como tela? Vista de perto, a pedra revela palácios. Vista de cima, a própria terra se torna mensagem.
linhas, figuras e símbolos desenhados em escala impossível. Mensagens gigantes na paisagem. Existem desenhos no mundo que não foram feitos para serem vistos de perto. Eles só fazem sentido do alto, do céu. São linhas retas que atravessam quilômetros de deserto, figuras de animais com centenas de metros de comprimento, espirais perfeitas, formas geométricas precisas, tudo desenhado diretamente no chão, removendo pedras escuras para revelar a terra clara abaixo. O exemplo mais famoso e misterioso são as linhas de Nazca, no Peru. Criadas entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo pela cultura Nazca, essas linhas cobrem uma área imensa no deserto costeiro peruano. De perto, parecem apenas sulcos rasos no chão, mas do ar elas se transformam em figuras reconhecíveis: um beija-flor com asas abertas, um macaco com cauda em espiral, uma aranha, um condor, uma baleia. Algumas figuras têm mais de 300 metros de comprimento. Durante séculos, essas linhas foram ignoradas, até que na década de 1920 e 1930, com o surgimento da aviação comercial, pilotos começaram a relatar formas estranhas no deserto abaixo. Logo, pesquisadores, incluindo a arqueóloga alemã Mavia Reiche, que dedicou sua vida a estudar Nazca, começaram a mapear e proteger as linhas. Mas por que foram feitas? As teorias são muitas. Alguns acreditam que eram calendários astronômicos alinhados com constelações ou eventos solares. Outros sugerem que eram rotas rituais, caminhos sagrados percorridos em cerimônias religiosas. Tem quem especule, de forma controversa, que eram mensagens para os deuses ou seres celestiais. O que sabemos é que criar essas figuras exigiu planejamento cuidadoso, precisão geométrica e trabalho coordenado de muitas pessoas. E Nazca não está sozinha. Próximo ali, na região de Palpa, há centenas de outros geoglifos, alguns ainda mais antigos, ligados às culturas Paracas e Topará. Muitos foram descobertos apenas nas últimas décadas, conforme imagens aéreas e drones revelaram padrões invisíveis do solo. E o fenômeno não é exclusivo da América do Sul. Na Inglaterra, esculpido em uma encosta de calcário branco, está o Uffington White Horse, o cavalo branco de Uffington, uma figura estilizada de cavalo com cerca de 110 metros de comprimento, datado de aproximadamente 3.000 anos. Durante séculos, comunidades locais realizavam rituais de limpeza do cavalo, removendo grama e terra para manter a figura visível. Caso contrário, a vegetação o engoliria. Esses desenhos gigantes nos fazem pensar: qual era a relação dessas culturas com o céu? Por que criar algo que você mesmo não pode ver por completo? Será que eles tinham formas de observação aérea que não conhecemos? Ou será que a ideia justamente era essa: criar algo para os deuses, para o cosmos, para algo maior que o humano? Por baixo de avenidas, monumentos e prédios modernos há camadas. Camadas de pedra, de terra, de tempo. Ruas que foram percorridas por pessoas cujos nomes nunca saberemos. Praças onde crianças brincaram, mercados onde comerciantes negociaram, templos onde orações foram sussurradas. Esses lugares não desapareceram porque eram frágeis. Desapareceram porque o mundo mudou, climas mudaram, impérios caíram, rotas de comércio se deslocaram e, lentamente, a natureza reclamou o espaço. Mas as cidades nunca morreram de verdade. Elas estavam lá, o tempo todo, sob folhas, sob areia, sob água, esperando. E agora, com satélites, drones, scanners a laser e a curiosidade obstinada de arqueólogos e exploradores, estamos finalmente aprendendo a enxergá-las novamente. Cada nova descoberta é um lembrete. A história humana é mais rica, mais antiga, mais interconectada do que imaginávamos. E talvez, bem ao lado de alguns desses sítios famosos, ruínas ainda sem nome, guardem segredos que podem virar a próxima grande revelação silenciosa do nosso planeta. Talvez as cidades perdidas nunca tenham desaparecido. Fomos nós que paramos de enxergá-las até que a Terra decidiu contar a história de novo. Debaixo de nossos pés, o passado nunca dorme. Ele só espera o olhar certo para acordar.